O confronto entre China e Japão persiste. A China ameaçou decapitar o primeiro-ministro do Japão e disse que ele morreria queimado, mantendo declarações duras. Parlamentar chinês convocou o embaixador japonês. Agora, estamos vendo um confronto extremamente intenso. Então, hoje vamos dar uma olhada na disputa diplomática entre China e Japão. Vamos conferir agora. Como já abordamos no vídeo anterior, o primeiro-ministro Takaichi, no dia 7 de novembro, declarou na Câmara dos Deputados que pela primeira vez como primeiro-ministro em exercício do Japão, uma invasão chinesa a Taiwan poderia ser considerada uma situação de crise existencial, permitindo o exercício do direito de autodefesa coletiva do Japão, e mencionou a possibilidade de intervenção militar. Com isso, o conflito atual entre China e Japão está se intensificando a cada dia. Um diplomata chinês sugeriu decapitação do premier japonês e o Japão respondeu, aumentando o conflito diplomático. Mas o interessante é o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores da China informou que em 14 de novembro, o vice-ministro Sun Weidong convocou o embaixador japonês na China, Ganasugi Kenji, no dia anterior. Ele demonstrou forte descontentamento e se opôs firmemente às declarações do primeiro-ministro Takaichi, protestando severamente. Nesse processo, a China deixou claro para o lado japonês que a questão de Taiwan é o núcleo dos interesses centrais da China e representa uma linha vermelha que jamais pode ser ultrapassada. Especialmente, é preciso prestar atenção ao momento dessa convocação. O Ministério das Relações Exteriores da China chamou o embaixador japonês às 2h56 da madrugada e divulgou um comunicado à imprensa destacando o horário incomum da convocação. A China está aumentando o tom das críticas ao Japão dia após dia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Zhen, disse o seguinte: mesmo após negociações e protestos da China, o lado japonês não reconheceu o erro nem retirou suas declarações. Ele alertou que o Japão não deve brincar com fogo sobre Taiwan, pois pode se queimar. O Ministério da Defesa da China também criticou duramente. O Ministério da Defesa da China elevou o tom das críticas, dizendo que, se o lado japonês não aprender profundamente as lições históricas e ousar correr riscos, ou até mesmo intervir com força militar na situação do Estreito de Taiwan, certamente pagará um preço terrível, sendo esmagado diante da determinação de ferro das Forças Armadas chinesas. Na verdade, a Coreia estava assistindo a isso como se estivesse comendo pipoca. Mas, de repente, parece que as faíscas também estão chegando à Coreia. O embaixador chinês na Coreia do Sul, Dai Bing, alertou para que o assunto seja tratado com cautela em relação às discussões entre Coreia do Sul e Estados Unidos sobre a introdução de submarinos nucleares. Em coletiva na Embaixada da China na Coreia do Sul, o embaixador Dai Bing disse que a situação na Península Coreana é complexa e pediu cautela nas discussões sobre submarinos nucleares. O embaixador chinês Dai Bing também afirmou que, caso haja novas tendências relacionadas à possível intervenção das forças americanas na Coreia do Sul em uma eventual crise em Taiwan, a China expressará sérias preocupações. Ele alertou a Coreia do Sul para não inflamar a questão de Taiwan. O embaixador chinês na Coreia do Sul, Dai Bing, demonstrou grande insatisfação com os protestos anti-China. A China afirmou que não fez nada para prejudicar a Coreia do Sul e pediu que o governo sul-coreano interrompa os protestos anti-China no país. Ao mesmo tempo, a China também deu a entender que está observando de perto os movimentos do cenário político sul-coreano. A China anunciou recentemente medidas contra o Japão semelhantes a uma proibição de viagens. Superficialmente, trata-se de uma recomendação para evitar visitas, mas, considerando o estilo diplomático da China, essa mensagem está mais próxima de uma declaração política do que de um simples aviso. O governo chinês raramente restringe diretamente as viagens internacionais de seus cidadãos. Tomar essa medida deixa claro a forte intenção de não considerar mais o Japão como um país seguro. No domingo, 15 de novembro, a Embaixada da China enviou um comunicado muito incomum através de sua conta oficial no WeChat. O Ministério das Relações Exteriores da China e a Embaixada alertaram para ter extrema cautela ao visitar o Japão em breve. Ao analisar o comunicado, fica claro que não se trata apenas de um simples aviso de viagem, mas sim de uma mensagem baseada em um sentimento considerável de crise. Para os chineses que já estão no Japão, o comunicado inclui instruções para que observem cuidadosamente a situação de segurança local e tomem cuidados especiais com sua própria segurança ao sair. O importante é o motivo alegado pela China para essa ação. A China afirmou que recentemente a liderança japonesa fez declarações públicas reconhecendo a China em relação à questão de Taiwan, o que teria deteriorado significativamente o ambiente de intercâmbio entre os povos chinês e japonês. Em especial, o Japão usou a expressão de que aumentou a possibilidade de chineses residentes ou em estadia no país sofrerem ameaças físicas. Isso parece refletir o entendimento da China de que o sentimento anti-China está crescendo dentro da sociedade japonesa. No entanto, há um significado ainda mais importante aqui. Quando a China toma medidas que chegam ao ponto de pedir aos seus cidadãos que evitem visitar determinados países, isso sempre carrega uma mensagem diplomática. Esta medida também está sendo interpretada como um meio de pressão política sobre o governo japonês. O aviso para que não ultrapassem mais os limites na questão de Taiwan foi disfarçado como uma medida de proteção aos cidadãos chineses. Após o anúncio da restrição de viagens ao Japão, a mídia estatal chinesa destacou a responsabilidade do Japão e nas redes sociais cresce a percepção de que o país não é mais seguro.
Além disso, dentro da China, há análises de que essa medida pode não se limitar a uma orientação temporária, mas criar uma tensão estrutural em todo o relacionamento diplomático entre China e Japão. Quando a China reforça alertas de viagem para um país, os intercâmbios econômicos, culturais e turísticos com ele caem drasticamente. Na verdade, as restrições de viagens da China já serviram anteriormente como um indicador direto do agravamento das relações bilaterais entre os dois países. Comentam se a medida não seria parecida com as que a China aplicou à Coreia do Sul, no caso do Terminal High Altitude Area Defense. Considerando esses pontos, a ordem para evitar viagens desta vez não é apenas um simples aviso de viagem, mas pode ser vista como uma forte carta de pressão diplomática que a China está enviando ao Japão. O governo japonês está respondendo diretamente a essa ofensiva da China. O secretário-chefe do gabinete, Kiya Haminoru, enfatizou em uma coletiva de imprensa no dia 11 que a posição consistente do governo japonês é que a paz e a estabilidade em torno de Taiwan são importantes para toda a comunidade internacional, incluindo o Japão. Ele também afirmou que essas explicações e a posição do Japão foram devidamente transmitidas ao lado chinês. Na verdade, o motivo pelo qual o conflito entre China e Japão aumentou tanto foi também devido à expressão dura usada por Xi Lian, o cônsul-geral da China em Osaka. Xi Lian, o cônsul-geral da China em Osaka, causou grande polêmica ao escrever em sua rede social uma frase dizendo que aquele pescoço sujo que entrou arbitrariamente nas redes sociais só pode ser cortado sem hesitação em um instante. Ele declarou que decapitaria o primeiro-ministro da Cauchy. O Ministério das Relações Exteriores do Japão e o secretário-chefe do gabinete protestaram ao lado chinês, dizendo que a expressão foi inadequada, remete à violência e é inaceitável para um diplomata. No Japão, já há quem peça a expulsão do cônsul-geral Xi Lian. No Japão, cresce a opinião pública anti-China após a declaração do premier da Cauchy e surgem mudanças de tendência no país. A sociedade japonesa, por muito tempo, teve uma forte tendência a perceber a questão de Taiwan apenas como um conflito regional que ocorre fora do seu próprio país. Porém, essa declaração mudou totalmente o clima. No Japão, cresce a percepção de que esse tema é agora um risco direto à estabilidade nacional, não mais um problema externo. Principais emissoras de televisão do Japão refletem essa tendência fielmente. Nas principais emissoras do Japão, o nível de tensão nas relações exteriores de Taiwan está sendo abordado nas transmissões e continuam dizendo que, em caso de emergência em Taiwan, o Japão não poderá evitar se envolver. Jornais econômicos e generalistas são ainda mais claros. Jornais Yomiuri e Nihon Keizai destacam os choques econômicos e militares que o Japão enfrentaria se houvesse conflito em Taiwan. O clima político está abalado. No partido governista, muitos acham que as falas do primeiro-ministro Takatsu foram muito explícitas. Alguns parlamentares veteranos estão expressando preocupação com possíveis retaliações da China e afirmam que é necessário moderar o tom das declarações. No entanto, apesar dessas preocupações, o clima está se tornando favorável ao primeiro-ministro Takatsu. O motivo é que a opinião pública japonesa está apoiando claramente as ações dele. Pesquisas no Japão indicam alta aprovação do primeiro-ministro Takatsu. Com o sentimento anti-China, o primeiro-ministro Takatsu recebe grande apoio popular. Uma grande parte do povo japonês acredita que, quanto mais forte for a pressão militar da China, menos o Japão deve recuar. Por isso, mesmo que alguns setores políticos peçam cautela ao Takatsu, no final das contas, quem determina o rumo das coisas é a opinião pública. E por isso, as declarações e direções políticas dele estão ganhando cada vez mais força. Assim, os linha dura liderados por Takatsu, contando com o apoio popular, estão divulgando mensagens ainda mais ousadas. Esse movimento reflete o aumento das tensões no Estreito de Taiwan e mostra que no Japão crescem tanto o medo quanto a determinação. O Japão está agora além da fase de debates diplomáticos e entrou em uma situação em que todo o paradigma de segurança está sendo abalado. Pode-se dizer que o próprio Japão, como grande potência, está começando um movimento de reorganização interna, ao aceitar a nova realidade da era. Olhando para as tendências futuras, não parece muito provável que o forte confronto atual entre China e Japão leve imediatamente a um conflito militar total. Como ambos têm grande poder militar e econômico na Ásia, um confronto direto causaria perdas irreparáveis. Para a China, iniciar uma guerra envolveria enfrentar a aliança Estados Unidos da América. Japão, um grande fardo. Se o Japão optar por resposta militar, sua economia e segurança seriam fortemente afetadas. No entanto, isso não significa que haja uma grande possibilidade de redução dos conflitos. Pelo contrário, é muito provável que as relações entre China e Japão se tornem ainda mais turbulentas no futuro. A guarda costeira da China pode atuar perto das ilhas Senkaku e provocar o Japão. Pode ser um recado da China de que, ao ver o Japão se envolver em Taiwan, pretende aumentar a pressão militar também no mar da China Oriental. O mesmo acontece com o Japão.
As forças de autodefesa estão intensificando as atividades de vigilância e coleta de informações, e a frequência das decolagens dos caças da Força Aérea de Autodefesa também está aumentando. É provável que forças armadas e guardas costeiras dos dois países passem a se vigiar mais rotineiramente nessas águas. Espera-se também que a intensidade dos conflitos aumente ainda mais. A China deixou claro que a questão de Taiwan é o interesse central dos interesses centrais do país, enquanto o Japão começou a compartilhar com seu povo a percepção de que a estabilidade em torno de Taiwan está diretamente ligada à sua própria segurança nacional. Nessa situação, ambos os países têm dificuldade de recuar. Quando o Japão admitiu intervir em uma emergência em Taiwan, o conflito deixou de ser apenas uma disputa diplomática e virou um confronto estrutural. Nesse cenário, o Japão pode entrar em uma fase de fortalecimento militar mais intensa. O Japão já aumenta a defesa, o orçamento militar e acelera a expansão de mísseis avançados e sistemas de defesa. Pesquisas indicam aumento do apoio ao fortalecimento militar do Japão. À medida que o conflito com a China se aprofunda, é cada vez mais provável que o Japão pressione ainda mais pelo fortalecimento das alianças e pela melhoria da capacidade de resposta prática das forças de autodefesa. A China deve insistir que o fortalecimento militar do Japão intensificará a corrida armamentista no Nordeste Asiático, especialmente se o Japão alinhar ainda mais sua posição com os Estados Unidos em relação à questão de Taiwan. A reação diplomática da China pode ser ainda mais forte do que é atualmente. No final das contas, mesmo que as relações entre China e Japão não evoluam para uma guerra, é muito provável que continuem na forma de confrontos diplomáticos e militares, centrados nas ilhas Senkaku, acusações mútuas persistentes, ampliação dos conflitos na área de segurança marítima, intensificação da guerra de opinião pública e repetidos choques diplomáticos. As relações entre China e Japão tendem a ficar ainda mais tensas, afetando a segurança do leste asiático. O que acham do confronto extremo entre China e Japão? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado!